O Vasco da Gama foi fundado a princípio como um clube de remo em 1898 por imigrantes portugueses e luso-descendentes, reunidos no bairro da Saúde. Então, com a criação do Clube de Regatas Vasco da Gama, nome em homenagem ao explorador que comemorava 400 anos da viagem à Índia, foi apenas em novembro de 1915 que o Clube de Futebol Lusitânia foi incorporado ao Vasco, criando assim o Departamento de Futebol e indo contra a vontade dos remadores vascaínos. Em sua estreia, em 3 de maio de 1916, na terceira divisão, contra o Paladino Futebol Clube, o Vasco não tinha problemas em integrar jogadores de qualquer origem étnica. Só havia uma condição: saber jogar futebol. Logo em 1922, conquistou o seu primeiro título, vencendo a Série B da primeira divisão, possibilitando que entrasse na primeira divisão da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres. Com 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, foi campeão logo no ano de estreia do Campeonato Carioca de Futebol, em 1923. Essa foi a primeira vez que um time da periferia composto por negros, portugueses e brancos pobres de classe operária incomodava de verdade as equipes elitistas da cidade. Já existiam outras equipes com essas características, como o Bangu, mas nenhuma explodiu como o Vasco. O título veio após vencerem o América e o Fluminense e deixarem o Flamengo com a segunda colocação, marcando a história por ser o primeiro clube com integrantes afrodescendentes e de baixa classe a serem campeões. Para muitos, foi um tipo de revolução que uniu negros e portugueses e se diferiu de Flamengo, Fluminense e Botafogo, que não incluíam negros em suas equipes. Com o sucesso do Vasco, os rivais mencionados acima decidiram deixar a Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, criando a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, deixando o Vasco de fora. A única condição que permitia o Vasco de entrar seria caso dispensasse 12 de seus atletas, todos negros, sob a acusação que teriam de profissão duvidosa. Então, o presidente José Augusto Prestes, do Vasco da Gama, enviou uma carta à MEA, se recusando a se submeter à condição, não se filiando à entidade. A carta ficou conhecida como a Resposta Histórica e virou um marco na luta contra o racismo no futebol. Então, com 2 campeonatos ocorrendo no estádio em 1924, o Vasco venceu de forma invicta a LMDT, sendo bicampeão estadual. Em 1925, conseguiu se aliar à AMEA e se reuniu com os grandes clubes sob a condição de atuar no campo do Andaraí. Mesmo assim, o Vasco investiu na construção de seu próprio estádio, escolhendo a Chácara de São Januário, criando assim o Estádio de São Januário. Construído em 10 meses e com dinheiro arrecadado através de donativos de torcedores da cidade, que ficou conhecido como Campanha dos 10 Mil. São Januário foi o maior estádio do mundo até 1930, quando criaram o Estádio Centenário de Montevidéu para a disputa da primeira Copa do Mundo. O maior do Brasil até em 1940 criarem o Pacaembu em São Paulo e o maior do Rio até 1950, quando surgiu o Maracanã. Com o passar das décadas, desde a criação de seu estádio, o Vasco colecionou títulos como o Torneio Início, Campeonatos Cariocas, Torneio Luiz Aranha, Torneio Relâmpago e o Torneio Municipal. Além dos canecos, com uma goleada por 7-0 sobre o Flamengo, sendo a maior goleada no clássico entre as duas equipes, e uma grande galeria de craques como Leônidas da Silva, Domingos da Guia, Russinho, Fausto e outros.
tanto que também teve grandes feitos como ser convidado a disputar a primeira competição de times de nível mundial com clubes europeus e sul-americanos, perdendo apenas para o Palestra Itália na semifinal, e também recebendo uma condecoração da Ordem Militar de Cristo de Portugal por serviço relevante prestado ao país. Já na década de 70, os anos de ouro vieram dos pés do grande ídolo Roberto Dinamite e pelas mãos do goleiro argentino Andrada. Conquistaram o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro de 1974, com Dinamite sendo artilheiro e o Vasco sendo o primeiro carioca a conquistar essa competição. Na mesma década, surgiram nomes como Acácio, Mazinho, Giovani, que é o Pequeno Príncipe, Bismarck e Romário. E na década de 80, o Vasco conquistou 13 torneios nacionais e internacionais, como o Troféu Colombino de Huelva, na Espanha, Copa Ouro, Campeonatos Cariocas e o Bicampeonato Brasileiro em 1989. Este time ficou conhecido como o Sele Vasco, com Bebeto se destacando vindo do Flamengo. A década de 90 ficou marcada pela despedida de Roberto Dinamite e pelo surgimento de novos ídolos como Edmundo Animal, Felipe, Pedrinho, Carlos Germano, Pimentel, Valdir Bigode e Juninho Pernambucano. Com essa equipe conquistaram o tricampeonato carioca de 1992, 93 e 94 e a edição de 1998, que foi o ano de seu centenário. No aniversário de 100 anos, conquistaram, além do Carioca, a Libertadores da América, que até hoje é a sua única. Mesmo depois de ser vice-campeão do primeiro Mundial de Clubes da FIFA em 2000, quando perdeu para o Corinthians nos pênaltis, o Vasco conquistou o tetracampeonato brasileiro e a Copa Mercosul. Anos depois, venceu a Taça Guanabara e a edição do Carioca de 2003. Além disso, o milésimo gol de Romário foi marcado pelo Vasco em 2007, contra o Sport em São Januário. No entanto, no ano seguinte, o golpe mais duro de sua história até então aconteceu: a queda para a Série B. Logo no ano seguinte, retornaram à primeira divisão e, para reconquistar a torcida, venceram sua primeira Copa do Brasil na história em 2011. Depois veio mais uma rasteira, sendo rebaixado novamente em 2013, mas retornando à elite logo no ano seguinte ao se classificar em terceiro. Em 2015, venceram o Campeonato Carioca depois de 12 anos de jejum, mas no mesmo ano foi rebaixado pela terceira vez em sua história. Tudo bem que voltaram no ano seguinte, mas isso manchou muito a história, e seguiram o mesmo caminho de 2015 no início de 2016, vencendo o bicampeonato carioca de forma invicta. Recentemente, em 2020, o Vasco foi rebaixado pela quarta vez, mesmo após ter sido líder em algum momento do Brasileiro. No entanto, em 2021 não conseguiu o acesso, permanecendo na Série B em 2022. Mesmo com a fase ruim, o Vasco segue se popularizando por motivos extra-campo, com o principal deles sendo o Casimiro Miguel, streamer da Twitch e criador de conteúdo que é torcedor cruzmaltino e muito popular nas redes sociais. Além disso, o Vasco aderiu ao formato de SAF e terá um investimento pelo grupo de investidores internacionais chamado 777 Partners, dando esperança para o futuro vascaíno. Gostou da história do Vasco? Eu espero que sim. Para mais conteúdos como esse, não esquece de curtir e compartilhar o Sport Buzz em todas as nossas redes sociais. Espero vocês numa próxima. Tchau, tchau!